Fala galera do Caminho, estamos aqui para mais um vídeo no canal Caminho Sete Lagoas. É a segunda parte que nós vamos fazer agora sobre o tema depressão. E eu queria já agradecer o Lanes pela presença aqui no canal do Caminho Sete Lagoas. Mas antes de entrarmos no assunto, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal, apertasse o sininho das notificações e desse a curtida para que possa ajudar a gente no crescimento do nosso canal, para que a mensagem e os temas possam chegar a mais pessoas. Lanes, vamos lá direto ao assunto. Eu queria que você falasse um pouco sobre os sintomas. Na primeira mensagem, no primeiro vídeo, nós falamos sobre as causas, o problema mundial que a depressão está em todos os lugares, o crescimento da depressão também em países desenvolvidos. Queria que você falasse um pouco sobre os sintomas. Bom, os sintomas são vários. Até costumo brincar com as pessoas com relação ao Google, à internet, né? Se você for olhar sintomas de depressão e de várias outras doenças, você facilmente vai se enquadrar ali com 3, 4 sintomas ou características de cada doença que às vezes a gente vai pesquisar ou se você tem na internet. Os clássicos são aqueles, né? A perda da autoestima, a perda de vontade de fazer as coisas básicas do cotidiano, tomar banho, levantar, sair da cama, trabalhar, quer dizer, isso fica muito difícil, né? E isso num contexto clássico da depressão, num estágio já bem avançado, às vezes o humor, né, alterado, seja ele no contexto, numa direção da irritabilidade, ou seja no contexto de nada me toca mais, né? Não me incomoda nada mais, quer dizer, abre mão de tudo. O sono também pode ser alterado, é um dos sintomas também para as duas vias. Sonolência demais ou a perda do sono ou a insônia também são características, né? Mas é como eu estou dizendo, a gente tem que policiar quando a gente está falando disso, porque é preciso desse diagnóstico bem cauteloso, bem cuidadoso para que a pessoa não se vê enquadrada nisso, tipo assim, então eu estou dormindo mal, o meu humor alterou um pouco, sei que eu estou com depressão. Então, muito cuidado quanto a isso, né? É preciso estar aí. A psicologia se apresenta aí, né? O profissional, a medicina, a psiquiatria se apresenta aí. É preciso ter conhecimento de causa, é preciso de um diagnóstico diferenciado para a gente estar falando disso, né? Pensando inclusive nos sintomas, é algo interessante também para a gente pensar o porquê que a depressão, a gente falou no outro vídeo, por que a depressão cresceu tanto? Acredito também, né, é um conceito meu, também diagnóstico. O diagnóstico diferenciado hoje contribui para isso, né? Vamos pensar que há um tempo atrás, a psicologia no Brasil, 56 anos, 57 anos, né, de psicologia no Brasil, quer dizer. Então, até um certo tempo atrás, a depressão era vista como uma pessoa que estava num estado depressivo, que não saía da cama, que não queria... Era um vagabundo, era uma pessoa que não queria fazer nada, né? Era mal visto, Era né? mal visto, né? Era um piti, agora há pouco tempo, né? Um piti, é frescura. Então, assim, o diagnóstico diferenciado, ele contribuiu para o aumento da depressão. Então, ao meu ver, a depressão sempre teve aí. Assim como várias outras doenças também sempre tiveram aí. Só que não tinha o diagnóstico preciso, não tinha os exames que chegavam naquelas doenças, assim como não tinha os diagnósticos que chegavam à depressão. Quem que tinha acesso à psicologia há uns anos atrás? Era uma classe bem mais, de um poder aquisitivo bem melhor, bem mais amplo, né? Então, a classe média para baixa não tinha o acesso ao serviço de psicologia, não tinha esses vieses aí. Então a coisa ficava ali nessa condição de frescura, de ser só mal visto, ser julgado, e a coisa não desenvolvia no sentido de tratamento, né? Então é preciso ter cuidado com isso. Então, retomando a pergunta,
Quando a gente está falando dos sintomas, tem todos esses sintomas clássicos, mas a gente tem que ter esse cuidado, né? A depressão, ela está muito além disso. Então a pessoa às vezes está ali na festa, ela está ali no bar com os amigos, ela está em casa numa reunião de família, mas ela não está se sendo parte daquilo. Ela está com essa tristeza, ela está na festa, mas ela está triste. Ela está num grupo de amigos, mas ela está sozinha, né? De novo, cuidado para não se achar, não, aconteceu isso comigo, não sei o que, eu estou com depressão. Cuidado com isso. Mas são situações. Então, esse não sair da cama, esse não querer tomar banho, são os casos clássicos da literatura que se coloca. Mas tem a depressão, tem os níveis de depressão, tem a depressão pós-parto, tem a depressão da criança, tem a depressão do adolescente que vem culminando aí depois de uma perda, depois de uma virada abrupta assim da vida, de alguma situação, de alguma perda muito significativa, depois perde o emprego. Então tem várias condições, tem vários níveis, e aí o cuidado que a gente precisa ter, até nós profissionais, é para não pegar um fator, um momento de tristeza e transformar isso, rotular isso como depressão e dar esse rótulo para a pessoa. Né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. A tristeza faz parte da vida. Muitas das vezes o rótulo atrapalha, né? Sim, porque uma vez rotulado, eu vou ficar com isso. Né? Então, é isso aqui. Então, há pessoas que sabem lidar com a pressão, tem gente que incomoda com a pressão, tem gente que funciona bem com a pressão. Então, o rótulo, da mesma forma, uma vez rotulado, eu estou com depressão ou fulano tem depressão. Então, às vezes, se acomoda naquilo ali, eu não vou trabalhar, não vou fazer nada porque eu estou com depressão. Porque eu estou doente, né? Eu estou doente, fica estagnado ali. Vai haver pessoas que vai buscar sair desse contexto, vai buscar tratamento. Que é o recomendado. Que é o recomendado. E às vezes a pessoa não está com essa depressão, mas uma vez rotulada ela fica ali. Então o cuidado, assim, eu chamo atenção também para isso. A tristeza faz parte da vida. Você perdeu um ente querido, você perdeu um emprego, discutiu com um amigo, ficou chateado com alguma coisa que alguém falou, seja praticando esporte, seja no momento de lazer, a família. A tristeza faz parte da vida, a gente ficar sentido faz parte da vida. O que vai diferenciar isso é porque a depressão vai ser esse longo período onde isso vai se estabelecer, né? A pessoa vai ficar ali. Então a tristeza faz parte da vida, então a gente tem que ter esse cuidado para não rotular, para não ir para um senso comum e estagnar nessa condição. Olanes, tem um parâmetro para a gente saber que aquele momento ali de luto, de tristeza, já não é só tristeza mais? Quantidade de dias, aquela pessoa se mantém naquela tristeza e aquilo ali já não é mais somente tristeza. Um parâmetro assim, preciso dessa forma, não tem não. Né? Quantidade de dias, porque aí a gente tem que levar em conta muitos outros fatores. Então, nós, enquanto profissionais da psicologia, eu trabalho lá com a psicanálise também, então, assim, tem vários fatores, né? Então, o que seria muito para um, para o outro ele tira de letra. O que seria pouco para um, assim, uma dor que é suportável para mim, às vezes para uma outra pessoa já não é. Da mesma forma, uma fala que para mim me magoou, me incomodou, para o outro foi uma fala corriqueira do dia a dia. Sim. Isso aí vem então não tem essa receita de bolo, não. Né? É mais uma situação onde justifica aí a busca desse profissional, né? De estar buscando, estar se conhecendo diante de um bom profissional. Olanes, eu queria agora que você já falou sobre os sintomas, queria que você falasse agora sobre os fatores de risco. Porque nós vimos os sintomas, mas o que a depressão pode levar, né? Os fatores de risco. A depressão, assim, o pior momento da depressão, ela vai levar nessa falta de vida aí, né? Vamos pensar aqui na questão do suicídio, vai levar o sujeito a essa condição. A depressão mata mesmo. Ela mata, né? Assim, por exemplo, o suicídio ele é causado por quê? Né? Ele é causado por essa
depressão, ou seja, abaixou essa pressão, abaixou essa vontade de viver, teve essa baixa de perspectiva, eu não vejo mais saída. Então, uma vez que matou, né, ocorreu o suicídio, o autoextermínio, o que não dá para a gente chegar? Alguns deixam uma carta, deixa isso, deixa aquilo, mas na maioria das vezes o contexto é esse, assim, eu não dei mais conta, essa linha de pensamento. Então, a depressão, ela chega aí, né? A pessoa perde o emprego, a hora que perde o emprego porque não está conseguindo sair de casa, porque não está tendo esse ânimo, não está fazendo mais sentido, isso vai gerando um acúmulo. Então eu perco o emprego, começa a chegar a conta, começa a vir julgamentos, começa a vir críticas, e eu não tenho acesso, e as pessoas às vezes não têm um conhecimento tanto da condição, da questão da depressão, da doença em si, como também do momento que aquela pessoa está vivenciando. Então há o julgamento por isso, né? Então vai culminar numa bola de neve grande, onde tem um risco da pessoa cometer o suicídio, o risco de morte, né? Agora, os fatores de risco são vários, né? Como a gente disse, assim, hoje eu visualizo a falta de conhecimento, a falta do autoconhecimento, né? De estar visualizando isso, a falta de conhecimento do que seria depressão, né? Porque se eu não sei o que é, eu julgo. Aí eu julgo o outro e também julgo a mim mesmo. Então, às vezes eu estou num quadro de depressão, estou num quadro depressivo, mas eu começo a fazer um julgamento de, não, estou preguiçoso demais, está muito difícil, não sei o quê, e não procuro as vias de fato onde pode me tirar dessa condição, pode me tirar desse contexto. Então, são os fatores de risco assim, que a gente visualiza, né? Como eu disse anteriormente, o crescimento tecnológico, o avanço tecnológico, as mídias, as redes sociais, a internet, fantástica se a gente pensar num canal como esse, de esclarecimento, de diálogo com todo mundo, das mais diversas classes sociais e etnias, né? Fantástico para o aprendizado, mas também para as coisas negativas tá no mesmo nível, assim, tá no mesmo volume, na mesma intensidade, no mesmo crescimento. Então as comparações, os estímulos ao mal, assim, querendo ou não, tem muito isso, né? Senão não precisaria a gente tomar tanto cuidado com as nossas crianças, com os nossos jovens, Verdade. com os conteúdos que se tem, com os fáceis acessos que se tem aos nossos jovens, né? Nem só que os nossos jovens vão ter acesso à internet, mas como outras pessoas maliciosas têm acesso aos nossos jovens, aos nossos filhos, assim. Então tem tudo isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que aí caminha, como eu disse, assim, é uma questão muito complexa, não dá para você cravar uma questão prioritária, uma só questão, mas são vários, assim, é muito complexo essa rede de situações que vão desencadear nisso aí. Alanis, a gente percebe que a procura de ajuda tem aumentado, né? Mas ainda há muitas pessoas ainda com preconceito em procurar ajuda do psicólogo, do psicanalista. Muitas pessoas aqui estão assistindo a gente que está precisando de ajuda, mas ainda não tomou a iniciativa de procurar. Qual que a mensagem que você poderia estar falando para essas pessoas ainda que têm essa dificuldade ainda de procurar ajuda? Quebrar esse preconceito, né? De fato existe, assim. Da mesma forma que a nossa sociedade ela ainda tem, culturalmente, precisa avançar muito, né? Ainda do mesmo jeito que ainda é muito machista, tem muito essas questões do poder, né? O poder econômico ainda fala muito alto em muitas linhas, em muitos vieses. Tem também esse preconceito com relação ao lado emocional. Aí eu não vou dizer a psicologia ou a psiquiatria, né? Mas o contexto emocional como um todo, né? Existe isso, né? A psicologia e a psiquiatria era para tratar doidos, os loucos, né? Tinha essa lenda, né? Tinha esse contexto. Então, assim, por várias questões, porque realmente se tratavam pessoas com alguns déficits cognitivos, com problemas mentais,
mas porque também a classe econômica mais pobre, lá atrás não tinha esse acesso. Então, quando tinha para levar, era quase que uma limpeza urbana dos doentes. Sim. Então, se fazia, foi vista por isso, os manicômios, né? A criação disso, para tirar isso da sociedade, tirar essas pessoas da sociedade e esconder ali, quase que nesse contexto, quase que nessa tomada. Causou essa má impressão, né? Então, causa essa má impressão. Hoje se tem ainda o preconceito, né? A questão de eu tenho que dar conta, eu preciso dar conta, está todo mundo feliz, as redes sociais, né? Está todo mundo feliz, tem atrapalhado muito. Tem atrapalhado muito, então eu também tenho que dar conta. Então, esse preconceito, essas questões, esses apontamentos dificultam demais, então é preciso quebrar isso. Eu acho que o aumento da busca pelo profissional, pela psicologia, pelo psicólogo, pelo psiquiatra, aumenta isso a partir do momento que as pessoas também começam a ter acesso aos convênios, a planos de saúde, isso começa a ser trabalhado a psicologia, sai do campo dela, a psicologia tem que fazer uma meia-culpa aí, né? Nós profissionais temos que fazer uma meia-culpa aí. Há um tempo atrás também, enquanto profissional, eu estava disposto a tratar as pessoas dessa forma, eu estaria disposto a estar aqui num canal como esse, eu estaria disposto a estar desenvolvendo um programa social na comunidade, eu estaria disposto a ir num grupo de mães, uma escolinha de futebol, dar uma palestra. Então, qual que é o meu papel aí? Eu acho que a psicologia, os profissionais da psicologia também tem que fazer uma meia-culpa aí, tem que se colocar nesse conceito. Não dá só para jogar o preconceito para o lado de quem não tem o devido conhecimento, de quem do leigo, vamos dizer assim, né? Então, se precisa de desenvolver, se precisa estar, vamos dizer assim, colocando a psicologia, tirando ela desse campo de preconceito, é preciso também o profissional estar disposto, estar se apresentando, estar mostrando o que é. Porque aí entra na falta de conhecimento, que a gente disse anteriormente. Uma vez que eu não sei o que é depressão, como é que eu vou tratar uma depressão? Verdade. Então, uma vez que eu não sei o que o profissional da psicologia faz, como é que eu vou me propor a buscar um profissional da psicologia? Então, a falta de conhecimento das doenças, conhecimento de si mesmo, conhecimento do que esse profissional é capaz de estar me ajudando, me propondo, assim como o psiquiatra, né? Em todas as áreas da medicina, de uma forma geral. Assim como existem os preconceitos com relação às religiões. Essa é melhor, aquela é melhor, isso faz isso. Quer dizer, isso é falta de conhecimento. Então, uma vez que eu não sei o que é mais fácil julgar do que debruçar, procurar saber, informar, estudar a respeito. Então, eu acho que é todo um pacote, né? Assim, então, cada vez mais, eu acho que as pessoas estão tendo acesso, né? Hoje a gente está aqui no canal, bacana, maravilhoso, discutindo um tema que assola tanta gente, né? Então, expondo um pouco dessa nossa vivência, do que a gente visualiza, do que a gente lê, do que a gente escuta sobre esses conceitos. Então, isso vai chegar em quantas pessoas? Verdade. Não dá para a gente cravar sobre isso. Com certeza. Mas então é preciso de desenvolver, disseminar essas ideias. Cada vez mais de ser presente na vida das pessoas. Sim, com certeza. Lanes, eu queria que falasse um pouco sobre prevenção. A pessoa que está assistindo a gente aqui, tem como ela prevenir? Há coisas que ela pode fazer para prevenir? Prevenção, boa pergunta, e difícil também. Eu diria que a pessoa não pode abrir mão de si. Eu não posso abrir mão de mim mesmo. Eu tenho uma fala que eu trago para todos os meus pacientes, e eu acredito que muitos vão visualizar, vão assistir o vídeo, vão se identificar com essa fala minha. Que eu falo assim: primeiro lugar, você tem que estar em primeiro plano, né? Você estando em primeiro plano, você não abrindo mão de você vai buscar se conhecer, você vai buscar saber dos seus limites, dos seus potenciais para desenvolver cada vez mais e também trabalhar os seus limites, os seus pontos, vamos dizer assim, que a serem melhorados.
Então, se colocar nesse primeiro plano, buscar estar sempre fazendo aquilo que eu sempre gostei de fazer, né? Uma vez que eu me proponho a estar no primeiro plano, a pensar em mim, a não abrir mão de mim, eu não vou querer me mudar ou mudar a minha vida em prol de uma outra pessoa, de uma outra causa. Então, a probabilidade de eu me frustrar, de me deparar com uma questão desse nível de decepção, ela fica muito menor, né? O outro, ele vai, o outro, quando eu digo outro, entendam o que eu estou dizendo, pessoas, trabalho, lazer, um monte de coisa, não necessariamente uma pessoa. Mas então, o outro, ele vai somar na minha vida. Ele não vai ser a causa da minha vida. A causa da minha vida tem que ser eu. Com certeza. A partir do momento que a pessoa ela perde ela de vista, aí está num caminho muito perigoso. A partir do momento que um outro qualquer fica sendo a coisa ou a pessoa mais importante na vida de qualquer pessoa, então ela já foi para o segundo plano. Então a decepção com esse outro, e eu não tenho como controlar muitas vezes, né? Muitas vezes não, eu não tenho como controlar nem o que eu vou fazer daqui a 10 minutos, vamos pensar assim, eu não posso garantir, eu não tenho essas garantias, como é que eu vou garantir e apostar todas as minhas fichas num outro? Então assim, não abra, se a gente fosse pensar em prevenção, a prevenção seria não abrir mão de si. Então aí teria, cada um vai fazer uma coisa, né? Se autoconhecer, buscar uma análise, buscar uma terapia, sustentar um esporte, sustentar os amigos, sustentar aquilo que gosta, aquilo que faz bem, né? Eu acho que não tem uma receita de bolo, mas seria caminhar por essas vias aí. Uma coisa interessante que você falou, Lanes, é que a gente tem que cuidar de nós, né? Sim. Porque às vezes a gente se maltrata tanto, né? Eu acho que talvez a maior prevenção aí é a gente cuidar cada vez mais de nós, que teremos também a possibilidade também de ajudar as outras pessoas, né? Sim, até para a gente fechar um raciocínio nesse cuidar de nós, assim, existe um tripé que sustenta a gente, né? É o psíquico, né? O físico e o religioso, né? Não tem como a gente pensar um ser humano, uma pessoa bem centrada, faltando uma dessas três peças. E aí nessas três peças, para pensar isso, eu não consigo visualizar uma mais importante do que a outra. São três peças que vão sustentar um sujeito. Então ele tem que estar bem resolvido emocionalmente, ele tem que estar bem resolvido na questão da religiosidade dele, independente de qual religião, ele pode até ser ateu, não tem problema, mas ele tem que estar resolvido quanto a isso. Então é uma boa resolução no sentido da religiosidade, estar bem emocionalmente e cuidar do corpo, porque qualquer um desses aí que vier a faltar, o sujeito cai. Lanes, antes de terminar, eu queria já passar a mensagem para os amigos que estão assistindo que o Lanes atende em dois locais, né, Lanes? Isso. Ele atende no centro da cidade, aqui em Sete Lagoas, no edifício Liberal, né? E a gente vai estar colocando aqui na descrição do vídeo os locais onde ele atende. Ele também atende no seu consultório próprio, lá no bairro Semig. Mas os endereços, o telefone dele, para quem quiser consultar com ele, se está precisando de ajuda, vai estar tudo aqui no vídeo, bem explicadinho para todo mundo. E Lanes, para terminarmos, eu queria que você desse uma mensagem final para as pessoas que estão assistindo o nosso canal, que estão precisando de ajuda. O que você poderia falar para as pessoas que já estão com depressão, infelizmente? Qual que é o caminho que elas podem estar tomando? Buscar a si, né? Buscar esse autoconhecimento. Não pensem a coisa lá na frente. Vamos pensar um dia de cada vez. Então não pense em um profissional da psicologia, não precisa de pensar no tratamento psicológico, mas pensa inicialmente numa primeira conversa. Deixa eu expor o que eu estou sentindo para ver o que esse profissional, o que essa pessoa vai falar e vai me dar de retorno. Às vezes a pessoa vai pensando num tratamento e com uma sessão, com uma boa conversa, ela já desenvolve, ela já visualiza um monte de coisa já pega, né? Já dá uma luz e a pessoa sai
sair daquele contexto, né? Então, a mensagem que eu deixaria é isso. Busquem se conhecer, busquem se analisar, visualizar a si, ter esse crescimento pessoal, esse crescimento de intimidade com você mesmo, que aí as coisas tendem a funcionar. Lanes, eu queria agradecer você pela essa oportunidade que você nos deu de dedicar o seu tempo aqui para o caminho, para esse vídeo. Tenho certeza, Lana, que muitas pessoas que assistiram esse vídeo estão sendo abençoadas pelas palavras que você falou, pessoas que estão precisando de ajuda mesmo, né? Estão passando por problemas na área de relacionamento, na área do trabalho, em todas as áreas da vida. E esperamos realmente que esse vídeo possa ter confortado o coração de cada um aí. O Lano está aqui para ajudar também. Ele está nesses 2 locais que nós estamos colocando aí na descrição. E você que está precisando, tire todo o preconceito, né, Lanes? Tire todo o preconceito e procure ajuda. Quero agradecer, Lanes, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Um abraço a todos, não se esqueça de inscrever no canal, compartilhar com todos os seus amigos, que esse tema é muito importante. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço.